Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou dar uma dica bem legal. Quando faz entrevista com o cliente, vamos lá, o cliente bateu no seu escritório, agendou com você, veio lá e ele quer saber. Primeiro passo, você tem um formulário, vou deixar um modelinho para vocês no feed, vou postar aqui nos stories também, um modelinho que eu uso de formulário de entrevista e eu coloco também um termo vinculando a veracidade das informações que o cliente está prestando, porque é importante você ter um resguardo. Já aconteceu do cliente falar algumas coisas para mim, eu colocar exatamente o que ele falou para mim, eu tenho no formulário assinado por ele no final, coloquei na petição inicial e entrei com a ação. Chegou no depoimento, ele deu um depoimento totalmente diferente. Então, você fica resguardado que o advogado não inventou nada, não coloquei nada da minha cabeça, ainda mais agora com essa questão da reforma trabalhista, pega bastante sucumbência, depois ele pode sofrer uma condenação de sucumbência, perder alguma coisa, falar que é o advogado que inventou, então eu não invento nada. É exatamente conforme ele coloca no formulário de entrevista para mim. Tem alguns colegas que gravam, gravador ou celular, gravam a entrevista e salvam no computador e deixam lá. Também. Pessoalmente eu não uso essa ferramenta, mas quem quiser usar, quem se adaptar bem, alguns colegas acham que é bem legal. Então assim, eu tenho um formuláriozinho padrão do trabalhista, um formulário padrão do INSS e um formulário do trabalhista em causas de acidente do trabalho. Porque o acidente do trabalho tem algumas perguntas que são importantes você fazer sobre o ambiente de trabalho, sobre equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, teve treinamento. Muitas vezes as pessoas confundem treinamento com integração. Foi um colega de trabalho só apresentando, esse é um setor, esse é outro setor, é assim que trabalha e põe para trabalhar. Isso não é treinamento, né? Então os clientes confundem um pouco. É legal a gente deixar uma coisa bem explicada, deixar no formulário certinho para não esquecer de perguntar nada quando o cliente está na sua frente. Muitas coisas que acontecem, você pergunta para o cliente e ele não tem muita noção do próprio direito. Ele não sabe muito bem o que pode estar errado. E esse é o papel do advogado. Não é caçar coisa para entrar com a ação. É você descobrir possíveis direitos que o cliente tem, possíveis afrontas aos seus direitos que foram realizadas no contrato de trabalho e nem ele tem ciência de que isso aconteceu. Mas é investigar, é ter um mínimo de fundamento, um mínimo de prova para entrar. Não estou falando para entrar com qualquer ação e pedir tudo que acha que tem direito. É bem diferente. Então, por exemplo, muitas vezes o cliente vai aparecer lá, ele não sabe se as horas extras foram pagas corretamente ou não, ele não sabe se a convenção coletiva prevê acordo de prorrogação, se prevê compensação, banco de horas. Muitas vezes ele não tem noção se foi feito de uma forma correta ou não. E cabe ao advogado conferir essas informações, conferir um termo de rescisão do trabalho, se as verbas foram pagas corretas ou não. Dificilmente o cliente vai sentar no seu escritório e vai falar: olha, as minhas verbas foram pagas erradas, eu não recebi isso certo, não recebi aquilo certo. Ele não tem muita noção. Geralmente ele sabe que um acúmulo de função tá errado, tinha uma pessoa que ganhava mais do que ele, mas se vai enquadrar na lei, se não vai, ele nem sabe direito como funciona. E esse é o nosso papel. Por exemplo, um caso legal que eu acho que é legal vocês saberem: reconhecimento de vínculo. A pessoa trabalhou por 2 anos sem vínculo empregatício, sem anotação na carteira de trabalho. Como é que eu vou fazer a prova? Então o cliente muitas vezes não sabe o que serve. Tem conversa de WhatsApp? Tem foto de crachá? Teve uniforme? Tem as testemunhas, né? Em qualquer caso a gente enquadra as testemunhas. Mas o reconhecimento de vínculo, por exemplo, ele tem algum boletim de ocorrência que ele fez durante esses 2 anos em que ele dizia onde ele trabalhava, em que ele se qualificava como aquela profissão. Ele tem uma ficha de registro de um hospital, ou então algum cadastro de algum lugar que ele fez, que ele possa puxar, que ele se qualificava como aquela profissão, em que ele dava aquele endereço como profissional. Então tudo isso pode auxiliar e muitas vezes o cliente não tem noção. Então uma boa entrevista é o princípio de você começar a sua ação. A petição inicial começa numa boa entrevista. Então eu vou deixar o formulário para vocês. Se tiver qualquer dúvida, vocês me falam, manda por aqui, manda por direct. Boa sorte!